Unipaz Minas Gerais, boa noite. Boa Tudo noite. bem, meus queridos? Eu vou adicionar os outros que estão lá nos aguardando. Tá, tem a Rosa. A Aymara, agora eu vou aceitar a Aymara. Vamos lá, Aymara. E a Rosa de Chapecó também. E a Rosa também. Vamos lá. Entrar com a Aymara. Oi, Aymara, tudo bom, meu amor? Tudo bom? Estamos tendo mais uma live do programa Unipaz em Rede e hoje, como anfitriã Unipaz Santa Catarina, com a presença do Zé, da Unipaz Minas Gerais e de outras pessoas que estão assistindo, com a presença da nossa linda Joana, que é a vice-presidente da Unipaz Santa Catarina, e a Rosa, que já vai entrar, que vai conversar conosco. O objetivo dessas lives é levar um pouco o que a Unipaz vem desenvolvendo há 38 anos, pelo Brasil e pelo mundo, de formação em cultura de paz, tão necessária hoje em dia. E essas lives querem levar assim, um pouquinho, uma gotinha, um tiquinho de conhecimento, de técnicas, de como viver bem. O Pierre Vai, nosso fundador, desenvolveu a arte de viver, e viver bem. O que nós podemos fazer para viver bem? Para viver bem conosco, para viver bem com a sociedade, para viver bem com o ambiente e fazer um mundo melhor. Nós estamos no último mês do ano e a gente fica nessa época sempre com muita vontade de saber o que 2026 vai reservar para nós. E eu fiquei me perguntando o que nós vamos dar para 2026 para o mundo ser melhor. O que eu, Aymara, posso fazer, o que o Zé pode fazer, o que a Joana pode fazer para colaborar para viver melhor em 2026 e, com isso, fazer um ano melhor. Que ferramentas nós podemos ter? E a nossa convidada de hoje vai trazer ferramentas que podem nos ajudar a ser um pouquinho melhor em 2026 do que fomos em 2025. Nem que seja um passinho só de evolução para frente, alguma coisa que eu não conseguia em 2025 e que, usando técnicas, usando conhecimentos, eu posso dar esse passinho adiante. Eu posso ser uma Aymara mais inteira, uma pessoa mais centrada, uma pessoa que consegue viver mais aquilo que a Unipaz prega, que eu, sendo do Unipaz há muitos anos, os três que estamos aqui, somos veteranos da Unipaz. Então, o que nós aprendemos que pode fazer com que nós todos possamos ser um pouco melhores, um pouco mais centrados, né? Vivendo aquilo que o Pierre tão bem pregou, e todos os que o seguiram continuam pregando aí pelo mundo. E aproveitar esse mundo virtual, que permite que a gente fique falando para o mundo. Eu não sei nem se eu dou boa noite, bom dia ou boa tarde, porque depende do lugar que está a pessoa que está me ouvindo, ela vai precisar de um cumprimento diferente, né? Então, que isso chegue para as pessoas. O objetivo é esse, é ajudar cada um a ser melhor e, com isso, ajudar o ano a ser melhor. Boa noite. Rosa, boa noite, querida, tudo bem? Tem um monte de gente para entrar, eu vou ter que ir clicando para o pessoal entrar, meu amor. Certo. A Unipaz Minas Gerais. Agora. Tem que esperar um pouquinho, né? Eu acho que tem que esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Vou lá de novo. Aceitar. Ô, Joana. Oi, querido, vou adicionar você. Entrou. Oi. Tem mais... Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a Elaine está abrindo, a outra live, essa está fechando. E quando você lá abre, fecha, que a Elaine está abrindo. Vocês têm que comunicar aí. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço agora? Por isso que está dando essa confusão, então. Deixa tudo com ele. Eu vou deixar vocês aqui. Eu acho que tem mais. Deixa eu ver quem mais que eu preciso adicionar. A Aymara.
esperar um pouquinho com a Aymara entrar. Aí eu vou deixar... Mas você não fecha, não. Você tem só que fechar a sua câmera, né? Sim, eu só preciso fechar minha câmera depois. Só aguardando a Aymara. A Aymara entrou, Aymara. Somos nós, né? É isso? Ok. Isso. Ok. Quando eu entrei, Aqui, sumiu a roda. outra coisa, nós vamos gravar? Ficou combinado que vamos gravar? Sim, depois no final a gente grava, tá? Ok? Pois é, mas não tem que começar a gravar agora, não? Não, é no final só. Ela grava automaticamente, no final a gente salva. Na hora que salva, ela grava. Tá. Eu vou ficar atenta para isso. Então, Tá, alguém beleza. vai apresentar a nossa querida Rosa Cristina, que eu vou ter que fechar a câmera agora, no momento. E aí, alguém pode fazer isso? Ou eu apresento ela? Pode deixar. Eu apresento para você poder fechar, porque eu sei que você está aí num evento. E aí, eu não estou vendo a Rosa. Vocês estão vendo a Rosa? Sim, nós estamos vendo ela. Então, é o meu telefone, mas tudo bem. Então, o importante é que ela está aí com a gente. Beleza. Tá? Eu apresento a Rosa e passo para o Zé fazer um pequeno centramento, e aí o Zé encaminha para a Rosa. Um beijo, gente. Até mais. Beijo, obrigado. Tchau, obrigado. Beijo. Eu hoje, olhando para o currículo da nossa convidada de hoje, eu fiquei pensando, eu conheço a Rosa, eu disse, meu Deus, vamos ter hoje a presença de uma mulher bonita, simpática, curiosa e muito estudiosa. Ouçam o currículo dela. Por que ela está habilitada a trazer para nós essas informações que podem nos ajudar a viver melhor? A Rosa Cristina é mestra em políticas sociais e dinâmicas regionais, é educadora, arteterapeuta, astróloga, taróloga, numeróloga. Só pela quantidade de ólogas, vocês já estão vendo o quanto ela já estudou, né? E continua estudando. Ela tem formação em patchwork, ela fez a formação holística de base pela Universidade Holística Internacional, a Unipaz, é instrutora em Tantra Yoga e biopsicologia, é focalizadora de danças circulares sagradas. Por 15 anos desenvolveu projetos de educação para cultura de paz na Secretaria Municipal de Educação da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Ela colaborou para a implantação da unidade da Unipaz em Chapecó e atualmente é a sua presidente. Então, vejam que ela tem muito a nos oferecer, com muita base, com muito embasamento, com muito conteúdo. Ela sabe muito bem o que ela está falando e vai poder nos ajudar muito. Então, eu passo agora, uma vez ela apresentada, para o Zé, para fazer um centramento para nós começarmos a ficar melhor do que estávamos ainda há pouco, agora. Zé, contigo. Então, queria agradecer primeiro a Rosa de estar disponível para estar com a gente aqui hoje, né? O nosso Unipaz em Rede começou esse ano com uma ideia da gente começar a fazer coisas juntos, né? E nós estamos encerrando o ano hoje com essa presença da Rosa, que está podendo ajudar a gente a pensar 2026. Eu sei que todas as unidades da Unipaz devem estar com seus planejamentos para o ano que vem já bem encaminhados, mas é sempre bom a gente dar uma consultada nas informações sutis para a gente fortalecer algumas ações que já estão pensadas ou começar coisas que não tinham pensado ainda, coisas assim, né? Então, vamos fazer um minuto de agradecimento por este ano que nós tivemos os nossos encontros e por estarmos encerrando esse ano hoje com essa apresentação da Rosa e com a nossa participação, e que esse encontro de hoje possa contribuir para levar essa mensagem de cultura de paz para todas as pessoas que puderem acessar todas as atividades que a Unipaz realiza e outras instituições que, porventura, também têm uma relação com a Unipaz, que também estão nessa frequência de cultura de paz,
atuando no mundo. Vamos agradecer, então, a esse campo de cultura de paz, que faz parte de todas as unidades da Unipaz, para que a gente possa hoje estar, ao mesmo tempo, em gratidão pelo ano que está se encerrando e também como abertura para o ano que está vindo. E agradecer também as pessoas que estão aqui com a gente agora e que pediram para gravar também, para poder participar mais adiante, assistir ao nosso vídeo dessa live. Então, Roda, bem-vinda. Gratidão, Zé Luiz, a Aymara, a Joana, a Elaine, companheiros e companheiras da Unipaz, parceiros dessa jornada em rede. Muito importante essa iniciativa de vocês trabalharem, conduzirem esses trabalhos em rede, principalmente agora que Plutão está em Aquário. Nós vamos falar sobre isso também. A força, o poder está em rede nos próximos 20 anos. Então, estamos no caminho já nessa vibração. Foi muito especial esse ano podermos nos encontrar lá em Goiás, no Festival Mundial da Paz, depois novamente no Congresso da Transpessoal. E essa conexão nos nutre, nos fortalece diante desses tempos desafiadores. E é uma honra, é uma alegria, né? Eu agradeço muito pelo convite de poder estar com vocês e podermos nos fortalecer e refletir um pouco sobre as tendências astrológicas para o ano de 2026, que será um ano de recomeçar, um ano que para a Unipaz, que tem essa força ariana na sua essência, será um ano muito significativo para a rede Unipaz. Então, saudando a todos aí, saudando o pessoal também da Unipaz Chapecó, o Conselho Gestor, a nossa comunidade de eternos aprendizes. Eu trouxe, então, para nós uma visão geral, desde do aspecto da regência planetária, da visão dos trânsitos mais importantes que nós teremos em 2026, trânsitos astrológicos, também sobre o ano que rege o 2026, o número regente pela numerologia e as cartas do tarô. A ideia é fazer uma explanação a respeito desses aspectos e depois deixar um tempo para que vocês também possam chamar para algumas reflexões ou fazer perguntas, enfim. Daí eu me coloco disponível. Teria bastante coisa para falar. Eu imagino que seja 1 hora, né? O tempo previsto. Então, vamos lá. A gente vai aí até mais ou menos, vai falar uma meia hora, até 20h45, e aí abrimos para perguntas. E também, se vocês quiserem interromper para aprofundar uma questão, podem se colocar. Combinado?
Muito bem, queridos. Então, o ano 2026, se a gente pudesse falar uma palavra para esse ano, seria o ano do recomeçar. É um ano regido por Marte, pela numerologia é o ano 1, e o ciclo do ano 1, ele é o primeiro de um ciclo anual inteiramente novo. A numerologia, ela tem os seus ciclos a cada 9 anos, encerra um ciclo e abre outro. Ano passado, 2025 foi o ano 9 e 2026 é o ano 1. Então, pela regência do 1, nós estaremos diante de uma energia nova disponível para recomeçar, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Nós teremos uma grande chance para colocar os nossos projetos em ação, aquilo que a gente estava planejando, pensando, que muitos projetos estavam engavetados, será o ano de iniciar, de colocar em prática esses projetos. É um ano no qual nós devemos reconhecer esse novo potencial que está disponível. Também um ano marcado, então, para grandes mudanças e começos positivos. Por isso mesmo, ele pede para nós, na nossa vida pessoal, que estejamos com a nossa saúde em dia, para termos disposição e coragem, porque todo novo começo, ele exige de nós uma energia extra. Então, nós precisamos cuidar da nossa disposição. Nós precisaremos de uma mente aberta para poder se colocar a partir de novas estratégias diante dos novos desafios. Um bom gerenciamento emocional, porque o novo sempre gera um certo medo no ego, na dimensão do ego, a gente fica com aquele medo do desconhecido. Então, precisaremos estar trabalhando com a ansiedade, precisaremos de inteligência emocional também para se colocar de maneira assertiva. E o nosso espírito precisa estar forte em fé, para que a gente possa investir nos nossos sonhos, em direção à criação da nova realidade. Portanto, nós precisaremos dessa abordagem transdisciplinar, que mais do que nunca será necessário diante de um novo começo. O corpo, a mente, as emoções e o espírito juntos diante desse novo começo, porque os desafios que a gente vive diante de um mundo em transição exigem que a gente utilize todas as ferramentas que nós viemos, né, ao longo desses últimos anos, desses últimos tempos, aprendendo, incorporando, construindo. Certamente, o ano 2026 será o ano que vai pedir de nós todo esse empenho, que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. No tarô, nós temos 2 arcanos regentes. Na dimensão da personalidade, é o arcano número 10, a roda da fortuna, que fala de expansão, da possibilidade de um salto quântico para o novo. E que, para manter essa roda girando, nós precisaremos sabedoria, clareza e flexibilidade. A afirmação da roda da fortuna diz assim: eu agora estou pronto para o grande milagre da minha vida. E no nível da alma, a carta que rege o arcano, o arquétipo do tarô que rege esse ano 2026 é o mago, o arcano maior número 1, que nos chama a partilhar os nossos talentos. Os nossos talentos pessoais precisam ser partilhados com o mundo.
E uma tarefa importante para nós, pessoalmente, individualmente, é encontrar ou criar os ambientes que são propícios para realizar os nossos talentos, para colocar em prática, em ação, as atividades que desenvolvem os nossos talentos, que expõem, que expressam os nossos talentos. E a afirmação do mago diz assim: a plena expressão do meu potencial criativo me preenche, deixando-me feliz e realizado. Portanto, é um momento em que nós precisaremos nos posicionar no mundo a partir da nossa singularidade, a partir da nossa autonomia, a partir de um posicionamento pessoal claro e firme. Nós precisaremos nos colocar a partir da nossa verdade, da nossa integridade. Nós precisaremos nos levantar para aquilo que a gente acredita. Isso vai ser fundamental para a gente poder levar adiante com essa energia de ação e contribuir com o mundo. A astrologia, ela é uma linguagem que nos chama a participar da vida como protagonistas. Nós fazemos parte da vida, nós somos parte do todo. E quando a gente estuda o trânsito dos planetas lentos, sejam eles Júpiter e Saturno, que são os planetas sociais, e Urano, Netuno e Plutão, que são os transpessoais, nós estamos estudando os ciclos planetários e as tendências das manifestações dessas vibrações a nível individual e coletivo. E esses trânsitos, eles revelam as tendências que nós individualmente teremos e também a nível de coletivo. Essas tendências, elas vão refletir na mentalidade das pessoas de forma diferenciada, dependendo do nível de consciência de cada indivíduo. Então, se eu estou no nível mediano, agindo a partir do ego somente, eu vou ter uma certa limitação e eu vou utilizar essas energias que estão incidindo sobre o cosmos de uma maneira limitada. Se eu estou vibrando numa consciência mais elevada, se eu sou uma pessoa que pratica meditação e está sintonizado de uma forma mais elevada, com um padrão energético mais elaborado, mais refinado, então eu poderei utilizar, eu poderei aproveitar a energia mais sublime, mais expandida, de uma forma mais sutil, mais consciente, para manifestar a consciência. Então, somos nós que somos os canais mediadores dessas energias. Então, de nada adianta as energias positivas estarem acontecendo e nos chamando para uma evolução se nós não formos capazes de canalizar essas forças positivamente. E, por outro lado, quem está vibrando numa energia mais baixa, que não cuida do seu corpo físico, das suas emoções, então são as pessoas que vão acabar canalizando os aspectos sombrios dessas forças planetárias. Todos os planetas, eles têm sombra e luz. E depende de nós estarmos numa boa vibração, numa consciência mais elevada, para podermos manifestar o potencial criativo dessas forças e não o potencial destrutivo dessas energias que estarão disponíveis para nós. Então,
na astrologia humanista, que é a astrologia que a gente professa na abordagem da Unipaz, nós sabemos que os astros inclinam, mas não determinam. E quem manifesta a expressão dos astros somos nós. E aí depende do nosso nível de consciência. Júpiter estará em Câncer até julho, quando então entrará em Leão. Então, em 2026, nós teremos, na metade do ano, a força de Júpiter em Câncer. Júpiter é o planeta da sorte, da expansão, das oportunidades. E Júpiter, ele enfatiza a expansão nos relacionamentos familiares, nos vínculos afetivos, no inconsciente familiar e na cura dos processos vinculados a traumas e condicionamentos. Portanto, os primeiros 6 meses de 2026 nos trarão uma oportunidade muito boa para a gente curar traumas e condicionamentos distorcidos que, de alguma forma, nós tenhamos herdados na primeira etapa da vida, do ambiente familiar. E para isso, nós já estamos sendo mexidos agora na alunação de Escorpião, que nós entramos na quinta-feira passada, numa alunação poderosíssima, com 11 pontos em água, que vocês devem estar percebendo que nós estamos sendo chamados a um mergulho profundo na dimensão do nosso inconsciente, do inconsciente pessoal, do inconsciente familiar e do inconsciente coletivo, porque Mercúrio está retrógrado em Escorpião, remexendo com tudo aquilo que diz respeito à sombra da humanidade. Nós também temos Lilith em Escorpião, tudo junto ali no último grau de Escorpião por 28 dias a partir da quinta-feira passada. E nós teremos aí até próxima lua nova, um período onde nós estamos sendo chamados para muitas reflexões. E aí, quando a gente entra no novo ano, nós vamos estar... Quem fez um bom trabalho agora nesse finalzinho de ano, fazendo a sua meditação, fazendo as suas reflexões, tendo a coragem de encarar as sombras, olhando para a sombra pessoal e coletiva, e nós estamos tendo a oportunidade de acessar um aspecto muito sombrio da humanidade, né, nesses tempos, a gente vai ter, então, a possibilidade de curar, de restaurar, de ressignificar, de transformar sombra em luz. Então, nós estamos vivendo um tempo muito alquímico, né? Um tempo alquímico que nos oferece oportunidade de transformações profundas, de morrer para o velho, de transformar o chumbo em ouro e de evolução. Porque nós não podemos esquecer que a sombra que habita o nosso ego, ela tem 4 patas, né? Então, na psicologia transpessoal, a gente aprende que nós precisamos ir além do ego, nós precisamos transpor, transcender essas áreas do cérebro ligadas ao instinto, às emoções primitivas, e nós precisamos chegar aqui na região do lobo frontal, que faz a reflexão antes de agir e que age sintonizado com uma dimensão maior da compaixão, da consciência, do amor incondicional. Não tem outro jeito, né? Nós temos que acessar essa dimensão mais elevada do ser humano e trazer isso para a escola. Então, depois nós vamos falar um pouquinho de Urano em Gêmeos,
que é a revolução na educação, né? É o momento de nós revolucionarmos a educação básica. Como? Bom, já começamos o trabalho com introduzindo inteligência emocional, mas precisamos ir além, precisamos de informações pertinentes, nós precisamos de mais autoconhecimento, precisamos integrar o aprender a fazer, o aprender a conhecer, com o aprender a conviver e o aprender a ser. Isso é uma proposta já trazida por Pierre Weil, que foi consultor da Unesco, ainda no início do ano 2000. No início do ano 2000, a Unipaz passou a trazer intensivamente esses saberes nas suas formações, ou na formação holística de base, depois na psicologia transpessoal. E agora, mais do que nunca, nós precisamos levar esses conhecimentos para a educação básica. A BNCC, ela impõe isso na educação básica, mas os professores, poucos têm acesso a esse conhecimento. Então, a gente, no ano de 2026, os primeiros 6 meses é o socioemocional que precisa ser enfatizado. E o segundo semestre, Júpiter entra em Leão. E Leão é o signo da criação, é o signo da criança, é o signo da educação e é o signo do autoconhecimento. Então, será um ano assim muito propício para nós sairmos da infância e entrarmos na dimensão da juventude, de nós atravessarmos infância e juventude numa perspectiva de levar ferramentas para que a educação possa avançar e possa alcançar o processo revolucionário, porque a educação do jeito que ela está não tem mais como continuar, né? Principalmente a educação básica. Bom, então, a partir de julho, com Júpiter em Leão, todos poderão estar mais fortes e disponíveis para assumir a nossa singularidade e expressar os nossos dons e talentos individuais em processos criativos e educacionais que possibilitem a expansão da luz e da consciência, porque Júpiter em Leão é a possibilidade de expansão da consciência. E mais do que isso, nós teremos os eclipses acontecendo no eixo Leão-Aquário e Peixes-Virgem, sendo que o chamado é Aquário e Peixes. É aprendermos a utilizar a singularidade, mas não de forma egoísta, sabe? Então, nós somos chamados a sair daquela tendência de ego, onde a gente fica muito focado no desenvolvimento da autoconfiança, do glamour, do brilho pessoal. Nós precisamos superar essa tendência e pautar essa força individual, essa singularidade, esse dom pessoal para causas coletivas. Nós estamos sendo chamados, enquanto Dharma, a colocar nossa identidade individual em prol do coletivo e do bem comum. O propósito é desenvolver o foco no coletivo, na colaboração de ideias inovadoras, deixando para trás o desejo excessivo por atenção e reconhecimento individual, tá? Então, é o tempo de a gente definitivamente
sentir a força da era de Aquário, que cada vez ela se coloca mais forte na nossa vida. É preciso pensar no bem maior, ser original e contribuir para a transformação social, focando na inovação e nos ideais humanitários. Então, o desafio é deixar para trás o excesso do foco em ser o centro das atenções, o desejo de glória pessoal e a necessidade do reconhecimento individual em prol do bem-estar coletivo. E, por outro lado, o Dharma de Peixes, que ainda se mantém a partir de alguns eclipses que vão ocorrer e que já iniciaram em 2025, indica a direção de crescimento voltado para a intuição, a espiritualidade e a compaixão. O caminho de evolução para 2026 é desenvolver a espiritualidade, a intuição e a compaixão. É um convite para confiar no fluxo da vida e deixar de lado a necessidade do ego no controle excessivo, abraçando então a empatia e a conexão com o divino. Então, amigos, nós vamos precisar confiar, porque nós receberemos muita orientação inspirada pelo inconsciente arquetípico, pelo conhecimento superior. Nós estaremos muito orientados, movidos a partir de uma dimensão superior. Então, nós não podemos pensar que nós vamos mudar o mundo sozinhos ou somente pautados no conhecimento intelectual. Nós precisamos beber da fonte da espiritualidade. Nós precisamos nos conectar com as esferas angelicais, superiores, e saber que nós não estamos sós nesse trabalho evolutivo, né? Nessa construção de uma humanidade mais consciente, né? E astrologicamente falando, o ponto forte do ano 2026 é a entrada conjunta de Saturno e Netuno em Áries. Então, astrologicamente falando, esse é o ponto que determina a grande virada e o recomeçar da vida no planeta Terra. Porque Áries é o primeiro signo. E Saturno, um planeta social, e Netuno, um planeta transpessoal, juntos a 0 graus de Áries, entre janeiro e fevereiro, eles nos colocam num ponto de virada, né? Enquanto que lá em 2020 nós tivemos uma grande conjunção que levou o planeta Terra a parar. Agora, essa grande conjunção de 2026 pede o contrário, o recomeçar, a ação. Uma ação assertiva que precisa estar pautada tanto no limite e na responsabilidade saturnina, porque Saturno pede regulação da velocidade, regulação da vontade, regulação da ação. Não é uma ação louca, desmedida. É uma ação madura, é uma ação responsável que nos é solicitado. E é uma ação também inspirada, né? Então, quando a gente vai estudar as tendências, a gente também gosta de ir lá no passado,
há 29 anos atrás, quando Saturno passou por Áries, o que aconteceu? Pela última vez, em 96 até 99, uma das questões que ganhou atenção internacional durante esse período foi o controle de armas. Então, foi promulgado um acordo sobre armas de fogo. Infelizmente, os Estados Unidos barrou bastante a possibilidade de a ONU avançar num estudo internacional sobre regulamentação de armas de fogo, mas muita coisa avançou nesse sentido. Depois a gente regrediu um pouco, né? Mas já foi trazido pela ONU a Organização para a Proibição de Armas Químicas, né? Nos Estados Unidos, foi obrigatório a lei de Brady em 93, que se tornou um sistema viável quando o FBI lançou o Sistema Nacional de Verificação de Antecedentes Criminais. Em 1998, foi criado o Tribunal Penal Internacional. Também foi questionado as situações de guerra. Em outubro daquele mesmo ano, Pinochet foi preso e condenado por violações dos direitos humanos contra o povo chileno. Então, em 2026, a partir do momento que Saturno e Netuno entram em Áries, nós temos a possibilidade de vivenciarmos novos começos no que diz respeito à regulação nas guerras, nas armas, né? Porque Áries é o signo ligado à guerra e armamento, enquanto que 2026 também é um ano regido por Marte. Então, esse tema das guerras e da violência, ele vai estar em alta, tanto no sentido de avanços nas reflexões a respeito da violência e das guerras, quanto no sentido de buscarmos caminhos educacionais para evitarmos a propagação das guerras, né? Isso precisa acontecer desde a escola básica. 2026 pode ser um ano em que nos tornamos mais conscientes da nossa responsabilidade pela velocidade com que vivemos. Podemos talvez começar a regular, a gerir a nossa raiva e fúria coletivas com maior sabedoria. A força de Áries, que é aquela força que nos dá coragem para novos inícios, também é a energia da libido, da agressividade, da violência, e nós precisamos aprender a lidar com essa força. 2026 vai ser um ano para a gente investir em práticas que nos ajudem a regular a energia da libido, a energia marciana, a energia da ação, a energia da guerra, a energia da vontade, né? Que é a mesma energia do desejo, a energia do poder. Então, nós precisamos nos tornar mais resolutos naquilo que desejamos, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Saturno também fala sobre a forma como nós nos organizamos socialmente, como organizamos as nossas leis e os regulamentos. Portanto, muitas leis relacionadas com movimento, velocidade e violência podem ser promulgadas durante esse ano de 2026. Podemos, de alguma forma, começar a nos sentir mais responsável pelo mal que causamos e assumir uma responsabilidade diferente em relação a armas de fogo e também à autoridade, ao uso e ao abuso
da autoridade. Saturno é o planeta que nos traz maturidade e sabedoria para assimilar a energia. Estando em Áries, pode nos dar mais consciência e visibilidade da nossa velocidade, das nossas ansiedades, do nosso sentido de urgência. É como conduzir um carro a 130 quilômetros e, de repente, encontrar uma placa que diz 80 quilômetros é o limite. Saturno estabelece limites para nos proteger, para nos salvaguardar dos perigos potenciais que podemos encontrar diante dessa energia forte de Áries que vem nesse momento ao nosso encontro. Podemos achar estranha a velocidade com que assimilamos as coisas, mas sempre dizemos que Saturno nos traz a gestão adequada. Portanto, se quisermos ir rápido demais, sentiremos Saturno nos desacelerando. E se formos lentos demais, sentiremos uma aceleração. Isso depende muito de cada pessoa e do seu nível de identificação com a energia do fogo. Então, nós estamos sendo chamados a aprender a utilizar a energia do fogo da vida, de Áries, que se coloca diante da vida, né? Saturno quer regular isso. Então, aprimorando o uso do nosso fogo interior e assumindo a responsabilidade por ele, isso vai ser muito importante nos próximos anos para o futuro da humanidade. Durante esses próximos anos, teremos que ser mais efetivos como nunca. Milhões de nós poderemos gerar mudanças, iniciando projetos, sendo ativistas, sabendo que somos seres cíclicos, que precisamos descansar e se afastar do mundo às vezes. Sabemos que isso pode causar angústia ou sentimento de impotência, mas é isso que precisamos, saber a hora de avançar e a hora de recuar e trabalhar em rede, porque enquanto alguns de nós estivermos cansados, outros possam atuar, tá? Então a rede ela precisa estar constantemente ativada nesse sentido. Então temos certeza de que há muitas pessoas lutando, agindo e, acima de tudo, sentindo as mudanças que a Terra, como um grande organismo vivo, nos pede. Então é tempo de ação, mas ação com consciência, ação em rede e ação bem gerida, para que a gente possa avançar. Então a energia está muito grande, mas nós podemos utilizá-la ao nosso favor, né? Nós temos também, nós temos agora o tempo já aí, né? E eu gostaria de falar dos planetas transpessoais. Eu vou acabar falando de forma mais pontual. Urano em Gêmeos, Netuno em Áries e Plutão em Aquário. Os transpessoais são aqueles planetas que vêm sem pedir licença e nos chamam a despertar. Todos eles estarão juntos nos signos entre fogo e ar, atuando de forma como um despertador cósmico e dizendo: chegou a hora de avançar, chegou a hora de despertar para uma nova consciência, chegou a hora de agirmos pensando nas próximas gerações. Chegou a hora de criarmos uma nova realidade. Chegou a hora de priorizarmos o coletivo e juntos pensarmos criativamente nas soluções que possam dar sustentabilidade para o planeta. Então, quais são as orientações, por exemplo, de Netuno em Áries para os próximos 14 anos, a partir do ano 2026? Canalize sua ansiedade e agressividade para causas coletivas e o serviço social. Inicie projetos pessoais
relacionados à espiritualidade, à arte, o cuidado com as outras pessoas ou o serviço comunitário. Vocês sabem que a última vez que Netuno esteve em Áries foi o período em que a psicologia foi criada, tá? A psicologia e a espiritualidade aqui no Ocidente iniciaram ali entre 1861 e 1879, tá? Tanto a psicologia quanto o espiritismo, né? Isso tudo iniciou no último trânsito de Netuno em Áries. E o que a gente imagina que vai acontecer agora? A efetiva união entre a psicologia tradicional e a psicologia transpessoal, ou seja, a psicologia e a espiritualidade. Então, cada vez mais, e a gente já está percebendo isso, mas a partir de 2026, cada vez mais vai se falar sobre a nossa relação com o transpessoal, a nossa relação com os seres de outras dimensões, com dimensões mais elevadas, né? Então, vai ser muito bom, muito importante participarmos de movimentos espiritualistas, movimentos de arte, né? Movimentos que valorizam o cuidado com a humanidade. Também é um período que nós devemos focar no cuidado com as sementes, tá? Vá a feiras de sementes para trocar sementes com as outras pessoas, que a gente entenda sobre a importância do simbolismo das sementes na nossa vida, que a gente participe de hortas comunitárias e que a gente use a vida e o ritmo da vida com mais sabedoria, né? Com Urano em Aquário, nós precisamos apoiar o desenvolvimento de tecnologias que promovam o crescimento da vida, que a gente examine a nossa linguagem cotidiana para parar de replicar modelos ultrapassados, porque Gêmeos é a linguagem, é a comunicação. Urano pede a revolução na comunicação. Gêmeos é o ensino básico. Urano pede a revolução do ensino básico. Urano, em Gêmeos, é a informação. Nós precisamos questionar a mídia que consumimos. Urano pede que a gente revise e ajuste a quantidade de informação que consumimos diariamente, porque com as mídias nós temos uma infinidade de informação a nosso dispor. Só que, infelizmente, muitos dos nossos jovens e até os adultos estão utilizando toda essa condição de informação para consumir lixo, né? Consumir lixo. A gente não pode permitir que as nossas crianças, os nossos jovens sejam violentados, violados pelas mídias. Então, a revolução precisará ocorrer e vai ocorrer, né? Nós já temos vários países de primeiro mundo operando essa transformação. E, por fim, o Plutão em Aquário, que vai até 2044, é um dos movimentos mais importantes dos próximos anos. Ele traz um processo de transformação coletiva e social em grande escala. O que aconteceu lá na última vez que Plutão esteve em Aquário, há uns 200 anos atrás? A Revolução, a Revolução Francesa foi a primeira vez que se falou em cidadania, foi quando começou a se construir as bases da democracia, e agora nós estamos num outro padrão da espiral cósmica, quando Plutão entra novamente em Aquário,
e nos chama a mudanças muito além. Quais serão as grandes revoluções? Serão feitas pelas redes, pelos movimentos sociais, pelos grupos, pelas comunidades. A união e o empoderamento não virá da hierarquia de autoridade e de liderança, virá da coletividade, dos grupos, dos movimentos sociais, das atividades em rede. Então, o chamado é isso, é que a gente busque a vida em comunidade, que a gente desenvolva o pensamento complexo e sistêmico, que a gente busque o conhecimento transdisciplinar, que a gente se abra ao extraordinário, que a gente contribua para o despertar coletivo, que a gente pense globalmente e haja localmente e que a gente esteja aberto às mudanças de rota. Muitas situações inesperadas surgirão e nós teremos que estar atentos e fortes, né? Sem medo de temer a morte. Então, queridos, esses serão tempos para fortes, né? Para os fortes. E é a hora de a gente assumir essa força. Querida Rosa, assim, não dá nem para fazer pergunta, porque as informações são tantas e tão pertinentes e causam tanta reflexão. Eu saí anotando aqui uma porção de coisas e dá para ver assim, o quanto a gente pode aproveitar esses conhecimentos da astrologia, do tarô, da numerologia, de maneira consciente, de maneira profunda, sem ficar, como você diz, nas mídias, no superficial, naquilo que não é um estudo concreto. Nós podemos usar muito e precisamos disso, né? Quanta coisa você trouxe que eu anotei aqui, tá? Eu fui grifando, tá cheio de grifo, né? O que eu pessoalmente posso fazer para ajudar o ano a ser melhor, né? E para ajudar todo mundo a ser melhor. A gente viu que é o coletivo que vai fazer isso, já está dando para sentir isso, né? Que uma andorinha não faz verão mesmo, precisa de um bandinho, né? Então, eu quero agradecer muito, muito, muito tudo isso que você trouxe com tanta segurança, com tanta clareza, né? E profundidade. E informar, as pessoas estão perguntando aqui, vai estar gravado. E se você puder dar uma olha, o pessoal está me pedindo aqui para você dar uma olhadinha no chat, porque tem algumas indagações. Nós estamos bem em cima do horário, então as respostas vão ter que ser mais ou menos breves, porque nós já estamos nas 21 horas e é a nossa hora. Podemos avançar uns minutinhos, mas não muitos. Eu estou olhando aqui no chat, deve ter tido algum momento que eu me enganei e falei Urano em Aquário. Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário, tá? Então, que mais que tem aqui que pediram... deixa eu ver... Como começar, né? Como começar aqui... A revolução da educação, principalmente na educação básica, pela sua experiência tendo em vista 2016. Por onde podemos começar? Olha, a Unipaz, eu vejo que tem um papel fundamental, que tem as ferramentas para ir nas escolas, para ir nas secretarias de educação e trazer ferramentas de forma básica, como a respiração, trazer o centramento, trazer práticas socioemocionais, jogos cooperativos, coisas básicas que ajudem a
acalmar a mente, a trabalhar a atenção plena, porque isso é o mais importante hoje nas escolas. Não tanto a informação sobre a ciência do mundo externo, mas nós somos ciências, né? O autoconhecimento. Então, eu vejo que o trabalho, o legado que o Pierre Weil nos trouxe sobre a paz consigo mesmo, a paz com o outro e a paz com o planeta é o fundamental. E isso a BNCC vem cobrando já há alguns anos. Mas o que a gente vê? Que os professores eles não aprenderam a manusear esse conhecimento, a ensinar isso, porque no ensino acadêmico não foi ensinado. Então, quem ensinou? A Unipaz trouxe esse ensinamento nos seus cursos de pós-graduação. Eu aprendi isso há 25 anos atrás na FHB. Né? Mas, assim, no espaço tradicional acadêmico, com raras exceções, os professores da pedagogia não aprendem. Então, eu vejo que é por aí. E eu vejo o papel da Unipaz nesse sentido, sabe? Em trazer capacitação para professores. A Unipaz Santa Catarina está com um projeto muito interessante, exatamente nesse sentido, de estar levando para as secretarias de educação, para as escolas particulares. Nós já estamos atuando com alunos da Universidade Federal de Santa Catarina aqui, mas com um trabalho muito mais de práticas para que eles possam usar consigo e usar nas suas classes e usar nas suas famílias, do que com tanta teoria. A teoria só aparece para embasar, mas o que é levado para eles é prática. O que eu posso fazer? Mais sabe? Vale uma grama de prática do que uma tonelada de teoria, né? Exato. Então, nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho para executar isso. Excelente. É por aí. Eu vejo que precisa se levar para o ensino acadêmico, né? O Edgar Morin que fala, a educação ela começa pela educação dos professores. Não tem como você querer que isso ocorra lá na educação infantil, começar pela educação infantil. Tem que começar pelo ensino acadêmico. O ideal é tudo junto, nós não temos mais tempo para perder. Exato. Mas agora que Urano entra em Gêmeos, definitivamente agora em 2026, nós teremos aí 7 anos de revolução na educação, né? Então, graças a Deus, isso aí vai trazer um avanço bem grande. O Wanderson está perguntando o que é Lilith em Escorpião. Wanderson, boa noite. Lilith em Escorpião vem trazer à tona as sombras relacionadas à sexualidade, ao poder e aos abusos de todos os tipos, a manipulação, a controle. Então, nós estamos vendo muita notícia que vai trazer sobre, por exemplo, aquele seriado Tremembé, né? Que vem mostrar a realidade de criminosos que se utilizam da sua energia para operar crimes hediondos, que são os piores que um ser humano pode fazer, né? Então, por que o ser humano chega a esse nível? Como? Por quê? Então, nós precisamos estudar sobre isso para não permitir que isso continue ocorrendo, né? Então, a Lilith, ela nos leva a acessar essas sombras mais profundas. E no caso de Escorpião, são as sombras que estão relacionadas ao emocional mais sombrio do ser humano. Questões de vingança, né? Doenças mentais, assim, que levam à destruição grave, né? A violência, a destruição.
E em relação à ecologia, então, infelizmente, a tendência é que a gente tenha continue o processo da alteração climática até que se faça alguma coisa efetivamente nesse sentido. Nós vamos continuar tendo problemas de emergências climáticas, e agora com Urano em Gêmeos, a tendência é furacão, vendaval, é muito pelo ar e pelo fogo, né? Então, seca, vendaval, furacão, isso aí, infelizmente, nós teremos que fazer uma mudança para isso não ter problemas maiores, né? Deixa eu ver. Educação, nós precisamos. Vênus, sobre Vênus. Vênus é um planeta mais rápido. Então, quando a gente vai estudar sobre trânsito, sobre tendências para um ano, a gente estuda Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, porque são esses os planetas que permanecem mais tempo, né? E que marcam um ano, por exemplo, um ciclo anual, né? E Vênus ele vai fazer mudanças, né? De forma mais frequentes. Então, a gente não estuda Vênus por uma visão mais ampla. Agora, se a gente vai fazer uma previsão individual, daí a gente pode estudar, pode trazer mais essa relação com o planeta Vênus, tá? Então, quem rege 2026 é Marte, é um planeta ligado à ação e também a um planeta... Marte é o deus da guerra, né? Então, a gente tem uma certa preocupação em relação a como os governos vão conduzir essa questão, né? E, por exemplo, os Estados Unidos, né? E tem uma forte chance de haver um problema de guerra interna, né? Pelo padrão que a gente vê no mapa dos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, a gente não tem tanto esse perigo, esse risco, porém a gente tem eleições ano que vem. Então, tudo indica que nós teremos aí um campo bem acirrado de disputas eleitorais, né? E temos preocupações também ainda a respeito da ameaça à nossa democracia, né? Mas se avançou bastante desde que Plutão entrou em Aquário, e o Brasil é um país que vem como uma força de ser um referencial para o mundo. Então, nós estamos avançando nesse sentido e espera-se que o Brasil, com essa força de espiritualidade, possa ancorar mais luz e consciência e dar continuidade a esse processo de referencial para o mundo, principalmente no que diz respeito ao socioemocional, né? E ao espiritual. Vamos seguir firmes aí. Queridos, eu sei que teriam, assim, N perguntas a mais e que a nossa Rosa teria muitas respostas interessantes a dar, mas o Cronos nos limita. O Cronos atua e nós precisamos respeitá-lo, né? Que a Rosa falou bastante, né? A gente tem que ter o equilíbrio entre os desejos e os limites, o que queremos e o que é possível, né? Sim. Então, eu preciso, respeitando o Cronos, te agradecer profundamente, Rosa. Foi uma live incrível. Eu não sou uma das maiores, assim, pessoalmente, adeptas de
de prestar tanta atenção nos astros. Eu faço mapa astral e tal, mas eu confesso que a maneira como você colocou aqui, eu anotei muita coisa, vou dar mais uma olhadinha aí no meu mapa, ver o que ele fala a nível pessoal para mim e coletivamente. Então, o nosso profundo agradecimento pela tua participação, pela boa vontade da Unipar Chapecó de colaborar, né, fazendo isso que você falou, né, nos colocando em rede mais do que nunca como um coletivo. A Unipar tem milhares de aprendizes aí ao longo desses 40 anos que podem estar usando todos esses conhecimentos em benefício da humanidade mesmo, né? De todas as maneiras, cada um jogando a sua gotinha de fato no seu espaço, na sua escola, com os meios que tem, né? Nos espaços em que pode atuar, porque urge fazer isso, né? Nós não temos mais tempo para ficar teorizando, nós temos que fazer o amor-ação atuar. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigada a você e a todos que estão conosco e que ainda poderão usufruir disso tudo na gravação que estará disponível no YouTube da Unipar Santa Catarina. Agradecer o Zé, que não está visível aqui, mas está aqui conosco, só que caiu e ficou acompanhando pelo computador sem estar presente no vídeo. E teremos um próximo, avisaremos quando acontecer de novo. A gente entra num período agora de recesso, né, de final de ano, de todo mundo usufruir aí das suas festividades familiares, lembrando de trazer o transcendente para frente das celebrações, né, de lembrar que nós estamos festejando a presença do sagrado entre nós e que todas as celebrações são ótimas, mas que o sagrado tem que estar bem presente nas celebrações ou elas ficam muito superficiais. Então, muito obrigado. E, Rosa, a Unipar toda te agradece. Gratidão, Aymara, Zé, a Joana, a Elaine, a todos os aprendizes, nossos parceiros aí da Unipar, da rede Unipar. Gratidão ao nosso querido Pierre Vaio. E eu desejo um 2026 abençoado, com muito centramento e sabedoria, para que a gente possa utilizar essas forças para a criação, né? E o planeta espera muito por nós e vamos seguir em frente com muita fé. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima live no ano que vem, nesse lindo 2026. Até. Estou por aqui esperando que a Joana entre, porque ela que iniciou, para desligar e fazer atuar a gravação. Boa noite a todos, obrigada.